eu acho que pelo desenho, o próprio Quino que está aí, então vou lembrar o seguinte, a questão da... Aparece um policial aqui, claro, imaginando que vocês já leram isso aqui, tá? Então vocês têm um policial, e lembrando que o Quino a Mafalda, por exemplo, ela é muito forte na década de 70, né? E no meio de 70 começa a ditadura na Argentina, a ditadura militar que durou uns 10 anos na Argentina, tá? Se não foram 10, eu acho que foram 10 mesmo, entre 10 e 11 anos foi o que durou. Então, a marca da ditadura militar nos países da América Latina foi muito forte. Então, nos quadrinhos de humor é muito comum que isso apareça, porque realmente foi alguma coisa muito violenta contra a população, tá? Quem defende ditadura militar é porque não sabe é porque não viveu nela, né? Quem viveu nela sabe que não é nada fácil, não, gente, não poder se expressar, não poder falar o que pensa, né? Então é bem complicado. Então vamos lá, então o Quino lá quebrando a cabeça, fazendo seus desenhos. Aí chega a polícia, diz polícia humorística, né? Aí já é uma piada, né? Porque não existe polícia do humor, né? Documentos, por favor. Aí ele olha, profissão, dibujante. Dibujante significa desenhador, tá bom? Dibujante de humor? Sim. E por que não... Aí começa a se saltar e ele fala, por que você não está desenhando? Eu não vejo nesta página nada de gracioso acontecendo, de engraçado, né? O senhor desenha ou não desenha humor, né? Ele já vai ficando nervoso. Aí ele fala, sim, olha, todas essas páginas são publicadas por mim mesmo. Aí ele começa a ver, diz, vejamos, olha os temas do Quino, a morte, a velhice, a injustiça social, o autoritarismo, esses temas são humorísticos? Ele questiona, esses não são temas humorísticos, são da realidade, né? E aí ele fica mais bravo. É este humor que você já fez na sua vida? Aí ele fala, não, espere, vou mostrar outro, né? E aí ele mostra umas tiras lá e diz, vejamos, que diabos é isso? Mas pelo seu bem, se tratar de alguma coisa, espero que se trate de alguma coisa divertida. Enfim, aí depois eles cortam isso e passam para a tira da Mafalda. E aí a Mafalda está com sua amiguinha que chama Libertad, né? Que significa liberdade, né? A personagem, a pequenininha, Libertad. E ela sempre está com essa questão também das injustiças, né? E da liberdade, né? Da democracia. Aí ela pergunta para Mafalda, que opinam na tua casa de como estão as coisas? Aí a Mafalda diz, puf, né? Tipo, nossa, não estão nada bem, né? Mas a outra tá pior ainda, diz, pelo menos são otimistas. Na minha, ou seja, na minha casa, opinam, pá, já está bem pior, a situação está bem crítica na Argentina na época, né? Aliás, hoje continua, né? Mas, enfim. E aí, enfim, o policial não gostou do material, do Quino, enfim, e leva ele preso. Mas a questão aqui, o importante é a crítica que faz ao autoritarismo, né? A questão da ditadura. Então, vamos lá. Essas questões, gente, eu achei sinceramente uma indelicada, mas eu não achei muito clara a intenção de quem fez a produção desses exercícios, mas enfim, a gente vai lá. Primeiro, diz o som da onomatopeia, né? Pua, se sobrepõe ao sonido puff. Daí se deduz que na casa da menina pequena, que é a liberdade, há mais pessimismo quanto à realidade. É verdade, né? Foi o que a gente falou. A Mafalda diz, puf, né? Tá ruim em casa, mas a outra falou, pua, ela se desmontou lá. Então, realmente representa que a situação dela tá pior. Então, a primeira já poderíamos colocar que tá correta, tá bom? Vamos para a segunda agora. A detenção do desenhador foi ocasionada por este não ter escrito algo mais satírico. Pois é, isso na visão do policial, tá? Porque na verdade é super satírico ele, só que ele é satírico com a realidade. Só que uma realidade que a polícia negava na época e então são esses militares onde não se questiona nada, tudo é
dado pela ordem dele, se não é inquestionável, né? Então, na número 2, o que eu questiono da pessoa que elaborou é que ela está colocando o ponto de vista do policial, mas não está deixando isso claro, tá? Então, na segunda, se a gente considera a intenção do militar, sim, a detenção foi ocasionada por ele não ter escrito algo mais satírico, eu completaria na opinião do policial, tá bom? Mas é válida, número 2. Então, também corresponderia a essa questão. Depois diz assim, terceiro, houve a detenção pelo fato, olha novamente a palavra feito, hein? Pelo fato de que a polícia não notou a comicidade presente na tira do Quino. Realmente, né? Ele acabou detendo o Quino porque, por mais que ele lesse, né? O Quino tirou outras, não, eu também faço esses desenhos aqui, mostrou, mas realmente qualquer coisa que o Quino fizesse para um militar não fazia a menor diferença, porque era tudo baseado na crítica social, e ele não quer saber disso, não quer saber de crítica, de senso crítico, né? Quer saber de senso comum. Então, vamos lá. Então, a número 3 também estaria correta. 4. O humor presente nas tiras da Mafalda pode ser considerado atemporal. O que é atemporal, gente? Que não tem tempo, que ele percorre, pode percorrer décadas no tempo, que continua sendo uma realidade. E de fato é. Se a gente pensa, quando eu falei na ditadura na Argentina, na década de, mais ou menos de 75, 85, eu não sei exatamente, mas no meio dos anos 70 para o meio dos anos 80, é uma década que dura a ditadura lá, mas de fato isso é uma coisa que as ditaduras não aconteceram só nesse momento, nem somente nesse lugar. Não é tão somente atemporal como ele não tem um espaço fixo, na verdade, porque esse tipo de situação ocorreu em vários países e continua ocorrendo hoje, em outros, mas ocorre, né? Então, e cuidado para ver se não vai ter censura aqui. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Na verdade, elas são atemporais, elas continuam tendo validade, seja para o nosso país, seja para um país vizinho, seja um país europeu. Então, a questão do autoritarismo, né, da falta de democracia, isso é uma realidade que percorre o mundo, né? Então, temos lugares onde se afirma mais a democracia, mas temos outros que não. Estamos sempre nessa oscilação, infelizmente, parece que o mundo, a humanidade não sai disso, né? Então, a letra 4 estaria correta, ela pode ser considerada atemporal, ela não é só daquela década que ela denunciou, mas ela ainda hoje faz sentido, apesar de vários anos que já se passaram, tá? Por último, 5º, temas sociais não produzem humor, por isso se deduz que o desenhador não pode ser considerado humorista. Isso na visão do policial, né? Então, na verdade, temas sociais produzem humor, tanto que achei claro, humor triste, né? Mas é um humor, né? Então, a número 5 não faz esse sentido, né? Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa 1, 2, 3 e 4, portanto, seria a letra B, tá bom? Então, dessa questão número 6, a alternativa correta é a letra B, tá bom?